Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo vou apresentar para vocês os códigos necessários para fazer um arquivo XML na linguagem de programação Java. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no meu canal e me acompanhe nesse vídeo. Então eu vou usar a IDE IntelliJ, vou clicar na opção aqui Create New Project e para esse projeto, como ele é bem simples, apesar de trabalhar com XML, ele não precisa de nenhuma dependência, então basta a gente fazer um projeto Java mesmo e não vamos precisar de nenhuma dependência, simplesmente dos imports do próprio Java. Então, nesse caso, eu vou criar um projeto do tipo Maven, um Maven Project. Vou clicar na opção Next. O nome do projeto vai ser Exemplo Java com XML. Pronto, Finish. A gente não vai precisar mexer no nosso arquivo POM, então eu vou direto aqui para pasta src, lá em main, java, e vou criar uma classe, né? Então eu vou clicar com o botão direito, new, java class, vou chamar essa classe de teste, vou colocar nela aqui o método main, public, void main, public static void main. E aqui eu vou colocar o string args. Pronto. Deixa eu colocar um zoom aqui. File, Settings, Editor. Dentro de Editor tem uma opção aqui que eu gosto de habilitar. Essa primeira opção aqui. Onde eu posso dar um zoom aqui, né? Na verdade não é um zoom, é aumentar o tamanho da fonte. Apply, ok. Beleza. Então a gente vai fazer aqui a criação de um arquivo XML. Então a estrutura do arquivo, deixa eu mostrar aqui. A ideia é que a gente crie um arquivo nesse formato aqui. Vai ser um arquivo então que vai ter um nó principal, que a gente vai chamar de post. Então dentro desse nó raiz aqui, que é o nó root que ele chama, né? A gente vai ter diversas postagens, né? E cada postagem, ela vai ter um elemento dentro dela e vai ter também um ID como atributo. Então essa é a ideia. Cada vez que a gente rodar o nosso projeto, ele vai adicionar uma postagem dentro do arquivo XML. Então o primeiro passo é nós conseguir fazer um arquivo nesse formato assim. Um arquivo com um nó principal, com o nó raiz aqui, que vai ser o posts, e um elemento dentro dele, né? Que esse elemento vai ser uma postagem, que vai ter um elemento dentro dela e vai ter um atributo, certo? Esse é o nosso layout de arquivo XML. Para isso, a gente vai colocar... A primeira coisa que a gente vai colocar vai ser um try, porque como a gente vai trabalhar com a criação de arquivos, né? Pode ser que dê problema. Então, eu vou colocar aqui um catch exception. E eu sempre gosto de trabalhar com informações dentro das capturas de erro, né? Então eu gosto de colocar, por exemplo, e.printStackTrace para eu conseguir visualizar todo o erro que eu consegui. E eu também gosto de colocar, quando eu estou trabalhando com arquivo, eu gosto de colocar a informação de qual é o diretório que eu estou trabalhando. Então eu vou colocar aqui diretório. E aqui mais system. Se eu não me engano é get property e aqui dentro é user.dir. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, system.getProperty user.dir. Aí. Então já está preparado aí, se der algum erro, a gente vai conseguir visualizar esse erro. A gente vai colocar então aqui a primeira coisa para informar para o usuário que a gente vai ter uma variável com o conteúdo, né? String valor recebe texto. Então essa variável aqui, a variável valor, vai ser a variável que eu vou colocar no nosso XML. Vai ser a variável que vai ter esta informação aqui, hello.
Então deixa eu colocar aqui até, vou colocar do mesmo formato do exemplo, hello. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando, ele está em inglês porque eu utilizei quando eu ajudei um colega meu lá da Irlanda, lá de Dublin, na Irlanda, que está fazendo um curso que é como se fosse o nosso tecnólogo. Ele está fazendo um curso na CCT College e lá tem um curso que é como se fosse um tecnólogo aqui para gente e tem vários trabalhos que eu ajudei ele e esse aqui é um deles. Então, esse é um assunto que é importante em vários níveis de formação e em vários países, inclusive. No trabalho dele, era solicitado que fizessem no NetBeans. Então, o NetBeans também tem uma grande visibilidade lá e eles usam bastante o NetBeans. Esse aqui eu estou fazendo no IntelliJ justamente para a gente explorar diversas ferramentas, né? Para a gente ter um exemplo diferente aí, numa ideia diferente. E agora eu vou colocar o nosso caminho para o nosso arquivo. Então eu vou colocar aqui string arquivo. Esse teste eu vou gravar aqui num diretório do C mesmo, C // C maiúsculo, fica mais legal, né? C maiúsculo / file xml.xml. Pronto, temos aí então o texto que a gente vai colocar e o nome do arquivo que a gente deseja. O próximo passo agora é fazer uma variável do tipo document builder factory. Então vamos colocar aqui document builder factory. E nesse caso, eu vou pedir para ele digitar para a gente, para ele fazer o import ali em cima. Então eu vou escolher a opção que eu quero, document builder factory, e vou dar um enter. E ele fez já para a gente aqui em cima o import para esse document builder factory. E esse document builder factory, eu vou chamar de document builder factory, abreviado, né? Recebe document builder factory.new instance. New instance. Pronto. Nossa variável já foi criada e já foi instanciada. Agora a gente pode fazer a nossa segunda variável, que é document. Agora vai ser só document builder. Nosso document builder, que eu vou chamar de DC, recebe a nossa variável de cima, dbf, ponto, new document builder. Pronto, a nossa segunda variável já está preparada, já foi instanciada, foi criada e foi instanciada. Agora a gente vai para a nossa variável document, que eu vou chamar de D. Deixa eu só separar aqui em cima também. E agora a nossa variável D vai ser instanciada utilizando o dc.newDocument. Então esses foram os 3 primeiros passos que a gente fez. Aqui ele sublinhou porque ele fez o import que a gente não queria. Ele fez o import para JavaX Swing Text. Não é esse tipo de documento que a gente vai trabalhar. Então esse import aqui, no caso, ele fez errado, porque a gente não definiu certo aqui qual que a gente quer. Então ele está oferecendo para a gente. Tem vários tipos de document que eu posso importar. Nesse caso ele importou o primeiro, mas eu quero, na verdade, eu quero esse de baixo aqui, ó. O segundo, no caso, é o W3C. Então é esse aqui que eu vou pedir para ele. Pronto, agora sim eu posso fazer a instanciação do D utilizando o Document Builder aqui de cima. Agora sim, agora estão os 3 imports corretos. Agora que a gente criou as nossas 3 variáveis, a gente vai começar a trabalhar com elas. Primeira coisa que a gente vai montar vai ser o nosso nó raiz, o nosso nó posts. Então eu vou jogar aqui até um comentário para a gente. Então aqui a gente vai trabalhar com o elemento raiz, com Z, né? Elemento raiz do nosso XML. Então eu vou colocar ele aqui, que vai ser um element post, vai ser o nosso element raiz, recebe o nosso d.createElement
E aqui eu vou colocar o nosso nome do nosso elemento principal, que são os posts. Pronto. E agora eu vou colocar d.append shield, o nosso raiz. Nesse momento a gente já criou o nosso nó principal, nosso nó raiz dentro do nosso XML. Agora a gente vai criar um elemento da postagem. Então vai ser o nosso elemento post. Então eu vou criar mais uma variável aqui, element post, recebe document, nosso D, né, ponto, create element, e esse aqui vai ser o nosso post. E aqui eu coloco esse post dentro do nosso raiz. Raiz, ponto, append shield, post. Assim como a gente colocou o nosso raiz dentro do D, a gente vai colocar o nosso post dentro do raiz. Após fazer isso, a gente vai definir os valores das coisas que a gente quer colocar ali dentro, né? Então eu vou setar o nosso atributo ID. Deixa eu só voltar para o nosso exemplo aqui. Agora eu vou setar esta informação aqui. Eu vou setar o ID para cada uma das postagens que vão entrar no nosso arquivo. Então, para isso, a gente vai criar uma variável do tipo ATR, né, que vai ser o nosso atributo. ATR recebe document, que é o nosso D, ponto, create element, create attribute, e o atributo vai ser o ID. Esse não fez o import aqui do nosso ATR, né? Deixa eu pedir para ele digitar para a gente, para ele fazer o import. Pronto, agora sim. Agora a gente vai pegar um Unix timestamp do nosso sistema. Então eu vou criar uma variável do tipo long aqui e vou chamar ela de current timestamp. É uma variável que vai pegar a quantidade de segundos e milésimos atuais do sistema, né? Aqui no Java ele vai pegar a quantidade de milésimos que já passou desde 1970 até o momento atual. Então para isso a gente coloca system.currentTimeMillis. Isso é um jeito de pegar sempre um número que está sempre subindo, né? Então na variável long a gente vai guardar o nosso ID. E aí eu coloco aqui na nossa variável atr.setValue e eu jogo a nossa currentTimestamp para o atributo. Como esse setValue pede valores textuais, a gente vai fazer uma conversão aqui só colocando aquele underline na frente, tá? Então aqui ele converteu para texto colocando o underline na frente. E agora eu posso colocar esse atributo para o nosso post. Então, post.setAttribute ATR. Pronto, nesse momento a gente colocou setAttribute node. Pronto, nesse momento a gente colocou aquele ID para o nosso post. Falta a última coisa agora, que é colocar o texto, né? Que é colocar isto aqui dentro da postagem do XML. Então, vou utilizar agora a variável valor. Deixa eu colocar um comentário aqui. E aqui eu vou definir o valor da postagem, né? A gente vai criar uma tag dentro com o nome text. E dentro do text nós vamos colocar o hello. Vamos colocar esse hello aqui. Vamos lá então. Mais uma variável element. Texto recebido. Recebe nosso document, ponto, create element, vamos chamar de text. E agora na variável texto recebido, ponto, append shield, nosso document, ponto, create text node, e a gente vai passar a nossa string que a gente tem aqui em cima, que é a string valor. Então, aqui dentro eu coloco a nossa variável valor. Pronto, agora que a gente já tem tudo que a gente precisa para o nosso XML, a gente vai fazer a construção dele.
Vamos colocar aqui construção do XML. Para isso a gente vai utilizar uma variável transformer factory, que eu vou chamar de tf recebe transformer factory ponto new instance. A gente vai usar o new instance mesmo. Pronto, que não precisa de nenhum parâmetro. Depois da nossa variável transformer factory, a gente vai ter uma outra variável um pouco mais simples agora, que é só o transformer. E a nossa variável transformer vai ser a nossa variável t, recebe tf.new transformer, sem parâmetro nenhum também. E agora a gente vai ter mais uma variável, que vai ser a variável downSource, recebe new downSource, e vou colocar aqui dentro a nossa variável d, que é a nossa variável document. E agora um stream result recebe new stream result, e aqui a gente coloca o new file e passa ali qual que é o nome do arquivo que a gente deseja. New file, que no caso é a variável que a gente criou aqui, que é a variável arquivo. Pronto. Agora, por fim, a gente vai colocar tudo isso junto, né? Então, aqui a gente vai juntar o conteúdo ao arquivo criado. Para isso, a gente vai colocar aqui transformer.transform, e a gente vai passar, conforme ele falou ali, as duas coisas que o método exige, né? Qual é o conteúdo e qual é o arquivo. Então, vai ser o nosso downSource, vírgula, o nosso stream result. E aqui, por fim, a gente pode só colocar uma mensagem dizendo que o arquivo foi criado. Pronto. Podemos testar. Se tudo der certo, ele vai criar um arquivo direto no diretório C, direto no drive C, e o nome do arquivo é filexml.xml. Então eu vou executar essa classe aqui, essa classe teste, vou clicar com o botão direito, vou dar um run, e eu já vou visualizar aqui dentro do diretório C o que a gente tem. Pode permitir o acesso. Aqui ele está dizendo que o Java 5 não é suportado. Por padrão, os arquivos Maven aqui, os projetos Maven aqui, eles estão pedindo o JDK 5, e no caso eu só tenho o JDK 11. Vou fazer essa configuração então. Eu vou clicar com o botão direito aqui no nosso projeto e vou lá em Open Module Settings. Lá em Open Module Settings tem uma opção que diz aqui, ó, Language Level 5. Não é Language Level 5, né? Vamos colocar 11 aqui. E temos aqui em Project também, aqui já está 11, tá certo? Eu acho que era só ali mesmo que estava com o JDK 5. Vamos dar um Apply aqui, OK, e vamos executar novamente. Está construindo aqui. Ainda tem algum lugar que está com o JDK 5. Vamos lá de novo então. Agora eu vou nas opções do IntelliJ. Vou lá em File, Settings, e daí tem a opção que diz aqui, Build, Execute and Deployment. Dentro de Build, Execute Deployment tem aqui Compiler, e aqui tem Java Compiler. Aqui ainda tem um lugar que está escrito aqui 1.5, então vamos trocar aqui para 11. Apply, OK, e agora dá um play novamente. A princípio foi, né? Tá rodando aqui. Ele deu um erro aqui.
ele deu um erro aqui, está dizendo aqui acesso negado, porque provavelmente ele não conseguiu gravar direto no diretório C, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta no C, vou criar uma pasta chamada temp, aqui no C, e vou dizer para ele criar no temp. Então é c://temp//file xml. Vamos dar um play novamente. Por isso que é legal utilizar o e.print_stack_trace, porque daí ele mostrou para a gente ali que o problema foi acesso negado. Agora ele já fez aqui, né, criou o arquivo aqui para a gente. Vamos visualizar se o arquivo tem conteúdo e aquele conteúdo que a gente precisa, né? Tem que ter uma postagem, tem que ter um ID e tem que ter o valor hello ali dentro, né? Vamos conferir aqui. Ele não criou a tag que a gente queria, a tag do texto, né? Ele criou só o elemento post e ele não finalizou o elemento post, ele colocou só o atributo. Então, realmente, eu esqueci de uma parte aqui, intermediária. Deixa eu ver onde que eu esqueci aqui. Faltou eu utilizar esse texto recebido para fazer alguma coisa. Aqui eu parei de usar a variável, ó, faltou usar essa variável aqui, ó, texto recebido. Então, faltou só um comando mesmo, é o post.append shield, o texto recebido. E ponto e vírgula no final. Toda vez que eu rodo esse projeto, ele está gravando por cima. Então, ele perde o conteúdo que já tinha no arquivo e grava por cima novamente. Pronto, ele gravou de novo, atualizou o arquivo. Vou visualizar ele. Deseja carregá-lo? Sim. Agora sim, agora ele colocou ali o nosso texto hello dentro da tag post. Então, a gente conseguiu montar um código em Java que cria arquivos XML e grava um conteúdo dentro dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo!